Velocinerds! Como prometido ontem, a Lucy Live especial, logo em plena segunda-feira, para falar da season finale, ou do final da temporada de Westworld, que foi ao ar ontem. Acabou. E a gente já tinha falado, já tinha feito essa suposição. Realmente, o Jonathan Nolan já deixou claro que a gente vai ter que esperar um pouquinho. Ele não deu uma data certa, mas ele disse que a espera vai ser mais longa do que o normal, ou seja, 2020. Provavelmente. Possivelmente. 2019, sem chance. Até porque isso já era esperado. É o ano do Game of Thrones. É isso. Que é a última temporada, eles né? Não iam fazer as duas séries competirem, sendo exatamente. que a HBO podia jogar isso um pouquinho pra frente. Isso. E com isso, né, manter o interesse, o hype, digamos assim, pelas suas séries por mais tempo. Pois é. Né? Aí até lá sair, quem sabe, Senhor dos Anéis, que tá intercalado aí no meio. 2020, meu amigo. Pode esperar 2020. 2020. Mas falando do agora, ou não, né? Porque linha temporal é algo que a gente não dá pra confiar muito lá de Westworld. Mas vamos lá. 10º episódio da segunda temporada. Que episódio! Mind-blowing, totalmente. Você assistiu a cena pós-crédito? Tem cena pós-crédito. Exatamente. É o melhor estilo dos filmes da Marvel. Já começa daí. Não assistiu? Vixe. Pode voltar e assistir. Perdeu, meu amigo. Perdeu, viu? Se perdeu, perdeu mesmo. Bom, o título. Acho que The Passenger. Acho que pela primeira vez o próprio episódio tratou de explicar o título. Porque o Anthony Hopkins, magistralmente, mais uma vez, ele fala quando está tendo justamente a discussão entre o livre-arbítrio ou não. Deixando claro que muitas vezes os humanos, na verdade, são passageiros das suas próprias atitudes. E eu achei isso interessante, porque alguns acharam, quando soltou as promos, né, que aí saiu o título, alguns acharam que os passageiros poderiam se referir a algum host. E curiosamente não aquilo que você falou. Exatamente. Fica claro que os passageiros somos nós. Somos nós, das nossas próprias vidas. Isso. Não é? Então, o Jonathan Nolan, numa entrevista que ele deu após a premiere lá em Londres, ele e a Lisa Joy, né, deram essa entrevista, mas ele falou que a ideia dele era realmente trabalhar essa história do livre-arbítrio, o livre-arbítrio como uma ilusão, e justamente baseado num artigo que ele tinha lido. Ele leu um artigo com vários testes. Na verdade, essa série, comprovando isso. Essa série ela deu em vários momentos umas referências bíblicas. Livre-arbítrio vem de lá. E esse último episódio eu acho que foi o que mais teve referências. Só para citar alguns, a gente vai desenvolver isso, mas os portões dourados, que a gente já vem repetindo há vários momentos, lá em Vale. Exatamente. Né? Aquela passagem. Que era o paraíso, né? A passagem para o paraíso. O paraíso, né? A própria questão da inundação, referência ao dilúvio. O dilúvio, e quem vai sobreviver ao dilúvio. Exatamente. A Clementine naquele cavalo, os cavaleiros do Apocalipse. E a Charlotte Haley fala, pra que 4 cavaleiros se uma só dá conta do recado? Então. Né? Aí tudo isso, né? E aí falando realmente, o que o Anthony Hopkins deixa claro é justamente isso, que os seres humanos, na verdade, eles acham que tem o governo da própria vida, quando na prática às vezes nem é tanto assim. Somos passageiros. E isso é tratado bem lá no episódio. Então, mas vamos lá. Vamos lá, Maeve. Vamos começar pela Maeve. Sim. Né? O desfecho dramático, né? Da Maeve. Inclusive aquela cena da Maeve tem algo que o pessoal levantou uma bola, eu acho que não, mas alguns questionam se o Bernard toca ali no vidro, né? E ela acha supostamente uma mensagem do Ford que seria as permissões que faltavam. Sim. Para ela. Tem gente, eu vi gente dizendo que foi o próprio Bernard. O próprio Bernard, porque ali talvez a consciência do Ford já não estivesse nele. Isso. E ali, na verdade, ele seria a própria voz dele. Exato. Né? Exato. Então teria sido um plano, tudo no final teria sido um plano não do Ford, mas do próprio Bernard. Né? Independente disso, ela se salva, se liberta. Isso, ela consegue dar o desfecho da jornada dela. Sim. Não é? Porque com um grande sacrifício, né? Justamente para salvar a filha.
ela se sacrifica numa cena que ficou de uma imponência. E eu acho interessante aquela cena dela, porque a Maeve ela ficou estabelecida como, enquanto a Dolores tinha aquela obsessão bem numa linha do William, como a gente já vinha falando, ela veio numa linha que o próprio Ford, da mensagem que o próprio Ford deixou para ela, do amor, né, à filha. Que foi o que surpreendeu ele. Exato. E tal, E aí ela vem numa linha inversa, né? Exatamente. Ela vem justamente enquanto uma estava ali buscando o amor da filha, ainda que de um universo artificial, digamos assim. Mas os laços que foram criados, independente de como foi criado, de como a história foi construída, mas os laços criados por ela realmente ultrapassaram todos as mudanças de narrativa que ela tenha vindo a passar. E a motivação da Dolores, de certa forma, era o ódio. Né? Era o inverso. Exato. Então, por isso que as linhas narrativas das duas se cruzam e a Dolores acaba se revelando uma espécie de William de saias. Exatamente. Então, a Maeve, ela dá o desfecho dela, ela consegue salvar a filha num ato de sacrifício. Já fica também, ali naqueles instantes finais, já fica meio que nas entrelinhas que ela tem sim a chance de voltar, porque o Félix estava lá, né? O Félix chamam ele, vocês conseguem dar conta aí de ver quem é que pode ser aproveitado e quem não pode. E aí ela tá do lado, a gente já sabe, vai voltar. E o Félix... Terceira temporada, Maeve vai voltar. E uma menção honrosa para o Sizemore. Sim. O Lee Sizemore, rapaz, eu me surpreendi. Se sacrificou, né? E eu achei que foi até um sacrifício, talvez, para ele buscando a redenção, porque não era tão necessário, porque ele já tinha barrado. Já tinha dado tempo da fuga ali, mas na hora que ele entra ali, acho que foi mais uma redenção, uma tentativa de redenção dele. Recitando a fala que ele escreveu por Rodrigo Santoro. A fala que ele mesmo escreveu. Rodrigo Santoro. Olha que coisa. Então, bom, a Maeve, ela tem um desfecho e acho que foi a cena, talvez, uma das cenas mais emocionantes. Sem dúvida. Não é? Ela barrando, ela paralisando todos os rostos para dar tempo. Né? E com o Akishita lá também. O Akishita, inclusive, conseguiu levar o povo dele para Ghost Nation. Alguns acharam esse episódio um pouco corrido. E de fato foi. Porque ele já tinha, né? Já vinha naquela questão de levar o povo dele também para o outro lado, dentro da narrativa, o Akishita. Sim. E esse episódio foi corrido porque lembramos que essa temporada teve dos 10 episódios, 2 foram com a narrativa mais lenta, um episódio de alívio. Sim. Então era se esperado que, apesar de ser um episódio de 90 minutos, que ele fosse um pouco corrido. Mas são mesmo 90 minutos que se justificam. Sim. Não é nada de injeção de linguiça, não. Não, pelo contrário. Aí vamos lá. Então a Maeve teve esse desfecho. O Akishita, que a gente conheceu tardiamente, mas ajudou a entender muito das coisas. Ele brincando lá, rabiscando, né? Ele iniciou a revolução. Pois é. Ele foi o primeiro a despertar. Exatamente. Porque ele acha o The Maze largado depois que a Dolores, a ceifadora, mata o Arnold. Sim. E aí, obcecado por aquele objeto, ele desperta. Lembremos que a Dolores acha o The Maze numa cidadezinha onde na tinha mesma cidade dela. Isso. E pra quem, aí já é referência dos episódios passados, o Akishita tem uma hora que ele passa, aquele encontro do The Maze, ele passa justamente, a câmera mostra que ele tá passando do lado do túmulo da Dolores. Ou seja, ele que enterrou exatamente. Ali. Ou seja, toda esta revolução... tudo provocada por ele. E a gente só veio conhecer ele no oitavo episódio agora da segunda temporada. Outra coisa que uma semelhança, e não por acaso, é que essa temporada toda foi meio que contada de trás pra frente. Agora a gente viu que o fechamento é o início. Sim. O que é uma referência ao Memento Mori. Memento, que é obra do próprio... É escrita pelo próprio Jonathan Nolan, que foi levada para as telas pelo irmão dele, o Christopher Nolan. Exatamente. Não é? Então, que é o Amnésia, traduzido como Amnésia. Amnésia, quem não assistiu, fica aí a referência. Bom, vamos lá, Dolores e o William. Né? A gente já meio que adiantou. Gente, a Dolores e o William, o que na primeira temporada foi mostrando ali a vida dura, né? E a Dolores apanhando até ela realmente encontrar a autoconsciência dela e despertar essa trajetória toda destrutiva dela. O desfecho, a hora que ela encontra o William, que tá lá futucando o braço lá para ver se acha alguma conexão. Neste momento
Olha que coisa interessante. A Dolores chega pra ele e diz o quê? Você começou a se questionar a natureza da sua realidade. Você está questionando a natureza da sua realidade? Eles sempre perguntavam para os anfitriões para saber se eles estavam despertando. Exatamente. Quem perguntava normalmente era o Bernard. Você já se questionou uma vez a natureza da sua realidade? Pois é. E aí ela questiona justamente para o William. E o que é interessante é que o William, ele realmente fala algo que a Dolores não quis ouvir, que ela nega, mas que é a mais pura verdade. Que os dois têm muito mais em comum do que a Dolores gostaria de admitir. Sim, de fato. Não é? E é interessante que o William... A gente já tinha falado isso, mas o que eu achei interessante é que o William joga na cara dela. Sim. E ela nega, ela fala que não. De fato. Mas o William joga na cara dela. Ela se tornou o William. Exatamente. Ela assumiu. Exato. É tanto que eles fazem aliança justamente por isso. Ela fala, queremos a mesma coisa. Né? E tem aquela corrida lá. Né? E aí, finalmente eles, junto com o Bernard, né? Aí, coisa de narrativa, chegam ao mesmo tempo. Isso. Né? Convenientemente chegam ao mesmo tempo. Pois é. Entram na Ford, que era o backup, como nós já tínhamos adiantado. Exato. E a Pérola, o que era? A chave de encriptação, justamente para abrir o sistema. Como nós já tínhamos dito. Né? Tem um canal aí dizendo que era a consciência do Ford, meu amigo. Ford estava escondidinho lá no berçário, lá no Cradle. A primeira temporada, ela mostra o despertar da Dolores, de certa forma. Sim. Não é? A gente vê a trajetória de queda ou de autodescoberta do William, por que não dizer, porque ele se descobre ruim mesmo. Sim. Não é? Porque ele confirma agora nessa temporada, quando ele diz que ele falou quando ele fala com o Jim Delos, ele assume. O mundo estaria melhor sem nós dois. E quando ele fala, né, que a princípio ele tinha visto como uma mancha. Sim. E aí depois ele viu que era algo mais. Então, mostra para os dois. Mas a segunda temporada, se a gente for parar para pensar, ela é da autodescoberta do Bernard. Sim. Não é? Ela é a autoconsciência. A narrativa é contada do ponto de vista dele. Que não é nada confiável. De novo. E a gente descobre o porquê justamente no 10º episódio. E a gente já tinha dito que ele possivelmente estaria delirando e estava. Exato. Então, o Ford, ele realmente estava no berçário, o Anthony Hopkins. Quando o Bernard entra no berçário, ele sai realmente junto com ele. Mas na hora que ele tá lá no nono episódio, junto com a Elsie, que ele deleta o arquivo, realmente ele tinha apagado em definitivo. Então, isso faz todo sentido por um ponto de vista saindo um pouco da série. A gente já tinha comentado aqui, o Anthony Hopkins estava muito caro. Sim. Aliás, manter o Anthony Hopkins, o Ed Harris e a menina que faz a Charlotte Hay estava saindo muito caro pra série. A Tessa Thompson. E aí eu sabia que o Anthony Hopkins em algum momento, eles já cortaram muito dele nessa temporada por conta disso. Foi bem ter que dar um jeito de tirar ele da série porque custo. Senão a série acaba. Exato. Então, eu acho que foi mesmo. E se voltar, vai voltar com um flashback, talvez num episódio. Muito curto, com uma homenagem, alguma coisa. Alguma coisa assim. Então, o resultado. O Bernard, sabe um detalhe? O Jonathan Nolan, ele revelou isso justamente na mesma entrevista que ele deu depois da premiere em Londres. Na primeira temporada, depois do piloto, eles chamaram, ele e a Lisa Joy, chamaram o Jeffrey Wright, que é o Bernard, e explicaram a história toda pra ele. Então o Jeffrey Wright, porque sabia. Porque poucos dos atores da série sabiam de muita coisa. Então foi uma maneira que eles tiveram de realmente segurar, de conter informação. Mas na primeira temporada, o Jeffrey Wright sabia de tudo e a Evan Rachel Wood não sabia de nada. Justamente para forçar o impacto da interpretação dela. E realmente funcionou, que foi uma beleza. Exatamente. Nesse eles fizeram o contrário. A Evan Rachel Wood sabia de todos os desdobramentos da temporada inteira e o Jeffrey Wright não sabia de nada. Mas ele é um... gente, mas isso ficou interessante porque o fato dele não saber de nada ajudou ainda mais a interpretação, porque os momentos de confusão dele... É um personagem confuso. A gente sempre falou isso desde o primeiro episódio, tanto que a gente chegou a duvidar, como muitos, se era ele mesmo. Exatamente. E ficou claro que era desde o início. E uma coisa que também se revelou, né, que a gente já veio se revelando... de um grande plano isso. que se
se confundiu de propósito para ter esse plano. Exatamente, para que ninguém descobrisse. E outra coisa, fica também claro, mas mais claro ainda, que foi a Dolores realmente que criou o Bernard. Porque a intenção era fazer o Arnold. E aí o aspecto interessante, é isso que ela fala. Ela conseguiu. Só que ela não queria mais o Arnold. Ela percebeu que ele precisava, para ele meio que evoluir, vamos colocar assim, ele precisava mudar, ele precisava se tornar algo mais. Isso. E aí ela desiste de que ele seja o Arnold. E bota algumas diferenças e cria o Bernard. E aí fica claro. Olha que negócio de doido. Mas ó como é mind-blowing mesmo. Porque Arnold cria Dolores, que cria a cópia do Arnold, mas que decide que não é para ser uma cópia. Exatamente. Então era um criador e criatura de mão dupla. Sim. Né? Mão dupla, porque olha. E aquilo é interessante, né? Que a gente vê que os diálogos da primeira temporada, na verdade, pareciam estar sendo conduzidos pelo Bernard, mas na verdade estavam sendo conduzidos pela própria Dolores. E no início do episódio fala 11 mil e não sei quantas tentativas, justamente para deixar. E aí é quando ela conclui que precisaria dar a entender que ali é o momento, depois de 11 mil tentativas, de 11 mil simulações ali com ele, é quando ela conclui que não, eu quero que seja diferente mesmo. Então, falar de algumas coisas que aconteceram que podem ter ficado confusas, né, no episódio, para algumas coisas que as pessoas podem não ter entendido. Rapaz, vamos lá. Dolores quando deita do lado no início. Dolores deitada do lado do Ted. Ela ali retirou a unidade de controle do Ted. Tirou a pérola, inclusive. Aquela unidade que ela estava na mão, que alguns poderiam pensar que era do pai, porque no episódio anterior, na verdade é a do Ted. É a do Ted, é tanto que ela tira a bala que o Ted teria acabado de dar na cabeça. Então, aquela unidade é a do Ted. Isso. E, já adiantando, isso, o Yusef prestou atenção, eu tinha me passado. O que é que acontece? A Dolores, que já no corpo de Charlotte Haley, né, a cópia lá, quando ela sai do parque, quando ela sai do parque, a gente vê na bolsa, ela tá carregando 5 pérolas. Isso. Uma daquelas pérolas com certeza não é o Ted, porque quando a Charlotte Haley, que aí ela se desvenda lá dizendo que não é mais a Charlotte, quando a Dolores se manifesta lá no corpo da Charlotte Haley, ali, depois que ela mata todo mundo, pra variar, ela fala que ela tem mais uma alma pra salvar. E jogar no Éden. Exato, e ela coloca uma pérola. E ela coloca uma pérola. Aquela é do Ted. É a do Ted. Né? Tanto que ele aparece depois. Eu fiquei na dúvida se não era uma lembrança, mas aí o Yusef, bem observado, olhou o cenário. E é o mesmo cenário. O cenário é o mesmo cenário do Paraíso dos Roxos. Olhou junto, isso. Ali, né? Então, o Ted então ficou. Ted ficou, não está provavelmente na próxima temporada. A Ted está no paraíso. A menos que ela sabe as coordenadas. Apesar que ela fecha o episódio dizendo que ela não há portas mais entre o nosso mundo e o deles. Então, supostamente, quem atravessou já era. Aparentemente já foi. Isso. Outra coisa que ficou um pouco confusa ali ainda falando desse episódio onde ela se revela, a Charlotte revela assim. Aliás, que momento. Rapaz! Que momento. Aqueles dados que estavam sendo transmitidos eram para ter sido transmitidos dados da Forja. As consciências humanas, para serem mais exatos. 4 milhões de pessoas lá, mais de 4 milhões. E aí o cara nota uma diferença da quantidade de dados, e eles já tinham estabelecido antes que o humano é um ser simples, banal, medíocre. Na verdade o sistema chega a essa conclusão, né? 10 mil linhas códigos, você é humano. E aí, o que é que ficou ali? Na verdade, o que ela realmente mandou ali foram o paraíso junto com as almas dos rostos que tinham... Vamos chamar de alma, né? As consciências que tinham atravessado. Exato. Né? Então, estabelecido também isso. Né? E aí detalhe. A Forja foi destruída? Pois é. Em nenhum momento fica claro que a Forja foi destruída. Mas nós chegamos à conclusão de que não foi. Não é isso? A cena pós-crédito. Isso. Você assistiu? A cena pós-crédito. Então. Né? A menos que para cada parque tenha uma forja diferente. Que é uma possibilidade. Mas notem, quem assistiu lá, pode assistir de novo, presta atenção. Tem aquele tumulto todo, tal, e manda os dados, mas ela manda os dados
O fato dela estar inundando lá o lugar era um sistema de resfriamento. Sim. Para todos os efeitos, os dados não foram destruídos. Não, e aí a gente chegou à conclusão pelo seguinte. Pra quem não assistiu a cena pós-crédito, vamos lá. Aparece o William, Sim. né? Numa continuação, aparente continuação da cena que ele desce para a forja. Isso. E nós já chegamos à Depois conclusão que ele não desceu. Depois que o tiro saiu pela culatra. Isso. E aí quando ele desce, ele encontra a filha. Isso. E aí que tá o ponto. Primeiro, se ele encontrou a filha, ela teve que ser feita, isso levou tempo. Então aquilo ali já está em outra linha temporal. Isso. A gente chama de linha temporal, mas seria, digamos assim, mais no futuro. Isso. A linha temporal a gente sabe que é a mesma. É. Mas é só... Mais pra frente. É só um modo de falar. Não tá na sequência lógica ali. Entendeu? Então ali seria o futuro. É. E a consciência da filha estava na forja. Então se ela foi recriada, porque quem morreu foi a Emily Grace lá. Foi. Aí ela era humana e ela morreu ali, É. naquele ponto. É o ponto mais baixo, digamos assim, do William, né? Quando ele mostra assim que ele realmente tá nem aí. E para a consciência dela ter sido recriada, a forja teria que estar intacta, porque as experiências dela estavam sendo gravadas ali, né? Quando ela bota o chapeuzinho e tal, então a forja não foi destruída. No final, também, que aparece a Dolores trazendo o Bernard de volta, por isso que sabemos que uma das consciências era do Bernard. Quando eles ali discutem, e se você notar o cenário, é aquele cenário, o mesmo cenário onde a Dolores tem um diálogo com o Bernard quando eles estão do lado de fora. É o mesmo que cenário. era a casa do Arnold, né? Então, era a casa cenário. do Arnold, A Charlotte Hale tá do lado dela. Isso. Quem está Não é o Ted. ocupando o corpo? Não é o Ted. Ted ficou porque pra já sabemos trás. que o Ted ficou pra trás. Eu acho que é o pai. Porque, a personagem da Tallulah Riley, eu nunca lembro o nome dela, acho que era Angela. Direito dela. Quem? Então, aquela personagem que explodiu o Cradle, eu acho que era Angela o nome dela. Sim. Que é a Tallulah Riley, né? O nome da atriz. Ela seria uma boa candidata. Mas o problema é que explodiu. E eu não acho que ela não pareceu tão braço direito da... Não, mas assim, porque pode ver que ela era o braço direito do Wyatt na primeira temporada. Ela já estava esperando o Wyatt, há muito tempo. Entendi. Ela até poderia ser, mas ela explodiu no Cradle. De fato. Ela explodiu, então não sei se daria pra salvar se a pérola é prova de fogo. Não sei. Acho que nem indestrutível não deve ser. Então realmente, eu confesso que eu tô sem aqui muita opção das outras ali. Eu acho que é o pai. Agora, isso nos deixa com duas pérolas descobertas. Uma seria o pai, o Albernat. Outra seria o Bernard. E aí as outras três. Quem seria? Sabemos que não é o Ted. E aí? Pois é. Também não é a Maeve. Isso, a Maeve estava em outro momento, não daria. Lugar, não se encontraram, não se cruzaram. Isso. Né? Então, enfim. Realmente. Vai saber. Porque de parceiro para ela, se fosse da Maeve, a gente sabe que teria ali aquele núcleo todo que estava acompanhando ela, mas... Outra coisa, esclarecendo, a questão do William. Quando o William desceu para a forja, aparentemente a forja, chegamos à conclusão de que ali já não era mais a forja. Gente, não tem como. Presta atenção no tempo. Chega primeiro Bernard, chega o carro com a equipe de segurança. Isso. Você não pode entrar aí. Daqui a pouco o William e Dolores. Tiro, caiu todo mundo. Pronto. O William revela que não vai mais deixar a Dolores. Pronto, chegamos aqui, agora é só comigo. Dá um bocado de tiro. Porque o objetivo dele é de destruir a forja. Isso. Dá um bocado de tiro nela, não resolve e tal. Tinha que ter tirado na cabeça, acabou. Aí é quando vem o tiro pela culatra, o William cai. Os dois entram. Beleza. Acontece tudo aquilo. O Bernard sai de lá, deixa o corpo da Dolores. E nesse meio tempo... É quando ele foi quando ele foi fazer a nova Charlotte Hale, o corpo, né? Ele volta, é aquele momento que ele volta com a Elsie. Isso. A Elsie morre. Isso. Olha a quantidade de sequências. Ele desperta. Isso. Que é quando ele procura a consciência do Ford e na verdade ele estava ouvindo a própria voz. É que ele ainda não tinha chegado a essa conclusão. Ele vai ter que voltar na forja, pegar a pérola da Charlotte. Porque quando eles voltaram, o corpo dela ainda estava lá. Da Dolores. Da Dolores, perdão. Fazer o corpo da Charlotte e botar a pérola da Dolores dentro. Matar a Charlotte. Na verdade. Pra depois ir todo mundo de volta pra forja. Nesse momento, o William não conseguiu chegar lá embaixo. Pois de elevador. O William ficou aonde nesse tempo todo? Ele nunca desceu.
Então. Ele nunca desceu. Porque observem que... Ali já era um momento futuro. Pois é, observem que na praia, quando a Dolores, no corpo da Charlotte, está indo embora, chega uma das mulheres, aquela mulher da equipe de segurança, ela chega pro Stubbs, que também estava com um papo bem esquisito, a gente depois vai falar do papo do Stubbs. Aí ele chega pro Stubbs e fala: we found a hotshot survivor. Um sobrevivente importante, hotshot, alguém figurão. Aí depois que ele despacha a Hayley Dolores, quando ele vai lá, é o William que tá caído lá. E aí tem um detalhe. Ele é encontrado incapacitado. Ou seja, não daria para ele ter descido. Não. Aí, primeiro, ele estava incapacitado, então não teria como ele ter descido para pegar o elevador. Pois é. Não tem muito menos como conectar quando ele encontra com a filha, com a Emily, Pois que ali é uma anfitriã. Pois é. Né? É uma host também. Pois é. Ela teria que ter sido recriada e não foi. Isso teria que ter se passado realmente vários momentos depois, então não conecta o episódio. Não dá. Ele tá incapacitado. Fecha. A conta não fecha. Não dá. Podem assistir de novo que vocês vão ver que a conta não fecha. Não dá. Onde o William ficou no meio tempo em que o Bernard deixou o corpo da Dolores e foi fazer toda essa tramóia para voltar depois, já descoberto pela Dolores que estava no corpo da Hayley. Então, o William estava onde? Todo mundo passou por ele, deixou ele lá. Qual é a nossa teoria? Ele nunca desceu, na verdade. Ele ficou onde a Dolores deixou. Foi encontrado incapacitado pela equipe de segurança. Anos mais tarde, possivelmente depois da morte dele, eles finalmente conseguiram desencriptar os dados da forja. Isso. Recriaram a E Emily, aí estão tentando. e ele também. Isso. E aí o looping dele começa justamente naquele ponto que ele foi abandonado no deserto. Então. Porque se não seria for... um plot pro início para a terceira temporada. Pois é, porque se não for isso, eles esconderam cena do que o William fez nesse meio tempo. Não daria, porque, sim, essa é a hipótese que faltou. Se ele tivesse descido, ele teria destruído Ele a teria Forge. destruído. Porque o objetivo dele era destruir. Ele quis Ele teria descer destruído. só para destruir a Forge. E aí quando chega o Carl Strand, que por sinal tem um easter eggzinho lá, né? A Dolores, quando ela tá dentro do sistema, um dos livros que ela pega, o nome que aparece é o Carl Strand, que é justamente o carequinha lá, o chefe da segurança. Ou seja, ela conheceu tudo dele ali, ela sabia tudo dele. Foi a vantagem competitiva. Exatamente. A arma que era o Glório Allen Valley era conhecimento. Exatamente. Ela poder conhecer os humanos para ter uma vantagem competitiva no mundo humano e poder sobreviver. Pois é. A vantagem porque apesar de toda a complexidade dos hosts, ainda assim eles perdiam dos humanos. E tanto que a própria Charlotte dá esse toque quando ela fala da Elsa. Ela fala: eu aprendi, esse trabalho me ensinou sobre o comportamento humano. Eu sei que você não tem a flexibilidade moral que eu preciso. Exato. E aí ela mata porque ela sabia que a Elsa não aceitaria. Não. Que na verdade a Elsa estava ali tentando enganar, né? Mas aí que ela já tinha feito isso na primeira temporada também, né? Exatamente. Então, gente, não fecha a conta. Vocês podem assistir de novo aí, vocês vão ver que não fecha a conta. Ou eles esconderam uma cena do William. O William caiu e ficou caído. Ali. Pois é. Depois é o que eu acho. Não é o que a gente acha, né? A gente concluiu. No futuro, ele e a Emily foram recriados para... possivelmente, aí não se sabe se já é uma continuação do projeto, né? Isso aí é coisa que só vai desenrolar na terceira temporada. Mas aquela descida dele já está totalmente desconectada dos eventos temporais, que foram narrados, que ali é mais ou menos um intervalo de 15 dias, né? Pois é. Entre a morte do Ford e o Bernard ser encontrado na praia. Isso. E aí do Bernard ser encontrado na praia até o desfecho mesmo deve ser o quê? Uns 2 dias, talvez? Sim, no máximo. No máximo. Porque a questão é que como é tudo muito cortado, então a gente perde um pouco a linha do tempo, né? O que a gente chegou à conclusão é que aquela linha é Bernard encontrado na praia, é levado até a Charlotte. Charlotte já era Dolores. Sim. Já estava o plano em curso. Isso. Porque ela já tinha matado a Elsie. Então, ela vai... Tem um momento que ela tortura, que é quando eles estão procurando o Albernat. Isso. Encontram o laboratório onde tem outros Bernard. Aquilo ali já era proposital. Ela vai, então, tortura o Bernard. Lógico que isso tudo vai... Horas. Tortura o Bernard. Tem um momento que
Ela vai lá a prova de som, Isso. fala alguma coisa no ouvido do Bernard que ninguém sabe o que é, e aí quando a equipe de segurança entra, ela fala: Bernard, conte a eles o que você acabou de me dizer. Na verdade, aquilo ali era só o desenrolar do plano. E aí eles vão finalmente para a Forja, onde todo mundo morre. Exatamente. Menos a Dolores Charlotte. Que é sai, Charlotte. que sai com a pérola, inclusive do Bernard. Pronto. Porque até o Bernard ela mata. Isso tudo um dia no máximo. Um dia no máximo. Pois é. Então veja, dá pra assistir de novo, dá pra criar mais teorias, porque isso a gente... isso que ele narrou é o que aconteceu depois dali que ele é encontrado na praia. Foi isso aí. Porque isso tudo que a gente tá falando é fruto de assistir 2 vezes. Se a gente for começar a assistir mais vezes... Mas vai ter novos desenvolvimentos aí, aperfeiçoamento de algumas teorias, porque há questões não respondidas. Por exemplo... pra mim, não sei se foi erro de continuidade, não sei se é fruto do delírio do Bernard, mas o fato do Bernard ora aparecer com a cabeça com a cicatriz, ora aparecer sem. Sim. Se ele não trocou de corpo e ficou estabelecido que ele não trocou, em que momento essa cicatriz desapareceu? Entendeu? Tinha 2, não sabemos. Isso é verdade. Não revela. O que aconteceu com os outros parques que também estavam tendo problema? O The Raj mostrou que estava tendo problema, o Shogun 8 estava tendo problema. O que é que aconteceu com esses parques? Não se sabe. Não sabemos. Então, tem várias questões aí que ficaram no ar, que não foram exatamente respondidas. O que é fato é que eles, os criadores, os showrunners, como eles costumam se como se costuma fazer a referência a esses diretores dessas grandes séries assim. Então, os showrunners, Jonathan Nolan e Lisa Joy, eles já deixaram claro que eles estão sim na expectativa de explorar o mundo externo ao parque. Sim. Não é? Eu acho que tem que ser por aí. Exato, né? Já deu. Isso, porque aí agora eles vão ver, agora é a sobrevivência de uma nova espécie. Exato. Não é? Porque agora fica claro que, os hosts, pelo menos aqueles que saíram, são uma nova espécie. Como é que a Dolores vai sobreviver lá fora? Como é que vai ser o embate? Porque aquele diálogo deles dois ali no final... Isso traz um outro aspecto interessante, porque... A série é uma série de ficção científica. Sim. E ela tem público em função disso. Explorar o mundo externo faria a série cair por um aspecto dramático. Bora ver como é que eles vão fazer para manter ela num nível de ficção científica, com todos esses plot twists. Exatamente. Porque o público que está acompanhando por conta disso. Para, dentro daquele universo, daquelas tecnologias ali, dos plot twists, das coisas narrativas escondidas, descobrir quais eram os planos dos criadores. E eles já deixaram claro que, apesar de acharem Lost, por exemplo, fantástica e tal, mas eles já deixaram claro que eles têm uma visão bem diferente do showrunner de Lost, do diretor de Lost. Tá bem. Que assim, Lost, ele simplesmente era como se idolatrasse a caixinha de surpresas de mistérios ali e nunca entrava. Eles já deixaram claro que eles querem esmiuçar a caixa. Sim. Eles não querem só deixar ela se abrir de vez em quando e sair mais um mistério. Porque ele também já deixou claro que ele não quer ficar contando essa história eternamente, contando com a boa vontade de quem assiste. Já deixando claro que ele tem sim já talvez a visão do fechamento. Sim. E que não seja tarde, apesar de ser uma série fantástica, porque realmente, beleza, eles estão no mundo externo, é isso que você falou, ficção científica. Como é que eles vão segurar lá fora? Não é? Vai trazer de volta para o parque, tem os outros parques que não foram abordados. Né? E o site já dava, porque isso apareceram 3, mas o site mostrava 6. Sim. Então tem outros 3 aí. Será que em algum momento vai se tentar a Dolores, de repente vai lá fora, ela vai querer mais hosts para trazer para fora, mas ao mesmo tempo ela finaliza ela falando, deixando claro que o Ford sabia que seria impossível para eles deixarem o mundo, pelo menos deixarem o Westworld, pelo menos de uma forma convencional. E aí como é que ela deixa? De uma forma totalmente não convencional, no corpo da Hayley carregando as pérolas na bolsa. De fato. Né? Então, realmente, a gente tem que esperar aí 2 anos, porque ano que vem é Game of Thrones, eles já falaram que vai ter que esperar um pouquinho mais. Então é 2020, são 2 anos de especulação aí pela frente. Então, é isso, né? É. Por hora. A gente vai ter que fazer provavelmente mais um vídeo, porque a gente prometeu explorar o site da Delas desse mês, então tem muita coisa pra gente explorar nesse site. Sim. Possivelmente daqui a alguns dias a gente revê nos episódios, que aí agora tem que assistir novo. Vamos descobrir novas coisas. Descobrir mais alguma conexão, então, alguma coisa, a gente ainda vai. Fica aí pro futuro. Vai vivenciar o Westworld ainda mais um tempinho. Novas discussões sobre o parque temático Westworld. Pois é.
Finalizamos por hora? Acredito que sim, né? Então, já vamos lá, porque esse vídeo tá ficando realmente muito Tá longo. muito grande. Né? Tá quase do tamanho do episódio. Então, isso normalmente não é um bom sinal. Youssef, despedindo calorosamente dessa série que nos segurou por tanto tempo e que foi uma delícia, né? Despedindo agora talvez não, que ainda vai ter algumas, mas de certa forma não vai ter mais discussões, pelo menos do episódio, do esquenta do episódio, Westworld. É verdade. Nossa frase aqui. E para não termos problemas nem com royalties, nem com direitos autorais e nem com estoques acabando de lenços para enxugar as nossas lágrimas de tristeza do fim de Westworld, Basílios, que é Luciregues. Grande abraço, pessoal. Milinha chegou atrasado, mas Basílios para você também. Vai poder assistir do início. Pois é. Abração, pessoal. Domingo que vem a gente vai pensar agora, porque a gente tá tudo desolado. Domingo que vem a gente vai ver aí o que a gente faz de Tem live. site da Delas ainda, tem Pois é. novas teorias de Westworld. Pois Temos assunto ainda. Mas é isso aí. Grande abraço, obrigado aí quem acompanhou a gente. Até, Valeu, gente. pessoal. Valeu.